Fala aí, investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No início do mês de novembro, a Petrobras ela divulgou o relatório de desempenho referente ao terceiro trimestre de 2024. E eu, como invisto na Petrobras há algum tempo, irei fazer essa leitura junto com vocês, apontando os principais fundamentos. Então, aqui para vocês terem uma ideia, o quanto que a Petrobras ela me pagou nos últimos 12 meses, no período de novembro de 2023 até setembro de 2024. Então, vocês podem ver que é variável, né? Então, em novembro de 2023, ela me pagou R$ 68, em dezembro, R$ 131, em fevereiro de 2024, R$ 81, em março de 2024, R$ 90, em maio de 2024, R$ 247, em junho de 2024, R$ 249, em agosto de 2024, R$ 76, e em setembro de 2024, R$ 88. Agora, considerando anualmente, eu invisto nela desde 2021, então em 2021 ela me pagou R$ 6,19, ou seja, eu fiz a aquisição dela próxima ali do final do ano. Em 2022 ela me pagou R$ 621, em 2023 R$ 715, e já no ano de 2024 ela me pagou R$ 834. Agora, considerando os últimos 12 meses, ela me pagou um total de R$ 1.033,76. Então, como sócio minoritário da empresa, nada mais justo do que sabermos como é que anda a saúde financeira da estatal. Então, comente aqui embaixo se você investe também em Petrobras. O vídeo de hoje ele está dividido em duas partes. A primeira parte, eu apresentarei os principais resultados das demonstrações financeiras a partir desse relatório, e a segunda parte, os principais indicadores fundamentalistas da empresa. Então, aqui no relatório de desempenho do terceiro trimestre de 2024 da Petrobras, o que foi que disse, o que foi que reportou o diretor financeiro de relacionamento com os investidores? Então, neste terceiro trimestre de 2024, a empresa ela alcançou resultados financeiros consistentes, no contexto de queda do preço do Brent. Essa queda do preço do petróleo, vocês podem ver aqui no gráfico, considerando no período abordado, que é o terceiro trimestre de 2024, ou seja, de julho de 2024 até setembro de 2024, o preço do barril do petróleo estava em $86,47 e chegou em setembro de 2024, lá no final do mês, aproximadamente beirando ali os $72. Então, teve uma queda expressiva de aproximadamente, vamos calcular aqui, período de julho até chegar 30 de setembro. Aproximadamente 16,9%. Embora o preço do petróleo do período de julho a setembro ter afetado os números, as demonstrações financeiras apontadas nesse terceiro trimestre se mostraram consistentes. Então, só para vocês terem uma ideia, a receita de vendas no período do terceiro trimestre de 2024 foi de 129 bilhões e ela teve um lucro bruto de 66 bilhões. Por quê? Porque a diferença entre receita de vendas e lucro bruto resulta no total de tributos pagos pela empresa ao governo, que foi um valor de 64,4 bilhões em tributação. O lucro líquido, considerando aqui o prejuízo, foi de 32,55 bilhões. Já o fluxo de caixa livre correspondeu a 38 bilhões. É nesse fluxo de caixa que são calculados quanto é que cada acionista vai receber por ação, considerando a política de dividendos da empresa. A política de remuneração aos acionistas, ela foi aprovada em 28 de julho de 2023 e ela destaca o quê? Ela destaca que a companhia ela deverá distribuir aos seus acionistas, vou até aumentar aqui, a companhia ela deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre, ou seja, a remuneração aos acionistas será 45% vezes o fluxo de caixa livre. Agora, considerando que o fluxo de caixa livre apresentado foi de 38,04 bilhões,
quanto é que de dividendo que a Petrobras ela irá distribuir? Basta, então, você considerar 45% de 38 bilhões do seu caixa livre. Corresponde a 17,12 bilhões de reais a ser distribuído aos seus acionistas. Outros pontos a serem destacados é o EBITDA ajustado, no valor de 63,66 bilhões de reais. Já a dívida bruta da empresa em dólares é igual a 59,13 bilhões e a dívida líquida 44,25 bilhões. Então, considerando a relação da dívida líquida com o EBITDA ajustado, isso tudo em dólar, fica um total igual a 0,95. O dólar médio de venda foi de R$ 5,55 e o preço do barril em dólar, nesse período terceiro trimestre de 2024, foi de 80,18 dólares. Outro ponto de destaque no relatório, vamos pegar aqui a receita de vendas. A receita de venda do terceiro trimestre de 2024, quando comparado com o segundo trimestre de 2024, ela teve um crescimento de 6%. Já o terceiro trimestre de 2024, quando comparado com o terceiro trimestre do ano de 2023, cresceu 3,8%. Ou seja, a empresa ela vem apresentando resultados consistentes e crescentes. O lucro bruto, considerando o terceiro trimestre de 2024 em relação ao segundo trimestre de 2024, cresceu 9,1%, já em relação ao terceiro trimestre de 2023, cresceu 0,4%. Agora, considerando o período dos 9 primeiros meses de 2024 com os 9 primeiros meses de 2023, a empresa ela decresceu 4,6%. Outro ponto importante é a dívida bruta da empresa, que, quando comparado com o segundo trimestre de 2024, ela decresceu 0,8%. Já a dívida líquida, ela decresceu 4,1%. E, considerando os 9 primeiros meses de 2024 em relação aos 9 primeiros meses de 2023, a dívida líquida cresceu 1,2%. Outro ponto forte para a empresa ter apresentado resultados positivos nesse terceiro trimestre de 2024 consistiu na redução das suas despesas operacionais em aproximadamente 20 bilhões. E isto representa uma variação, quando comparado com o segundo trimestre de 2024, de 24,6%. Em relação ao capital investido da empresa, para manter, melhorar ou adquirir novos ativos, de tal forma a trazer retorno positivo e resultados positivos para a estatal, a empresa ela investiu no terceiro trimestre de 2024 um capex de 4,45 bilhões de dólares. E isto representa um crescimento, considerando os 9 primeiros meses de 2024, quando comparado com os 9 primeiros meses de 2023, um crescimento do seu capex de 19,5%. Em relação à formação do fluxo de caixa livre, como é que foi feita? O fluxo de caixa operacional, ou seja, aqueles recursos gerados pelas atividades operacionais, correspondeu a 62,7 bilhões. Já as aquisições de ativos imobilizados, que são aqueles ativos que servem para manter a empresa funcionando, como, por exemplo, a aquisição de imóveis, a aquisição de veículos, viagens, entre outros, ou seja, são bens tangíveis, aquilo que você pode tocar, e aquisições intangíveis, como, por exemplo, desenvolvimento de uma patente, ou desenvolvimento de pesquisa, ou uma propriedade intelectual corporativa, correspondeu a 24,63 bilhões. Então, se você pegar 62 bilhões, subtrair 24 bilhões, e subtrair também as reduções que eles fizeram em seus investimentos, corresponde a um fluxo de caixa livre de 38 bilhões de reais a ser distribuído aos seus acionistas. Nós já calculamos que 45% desse valor corresponderá a 17,12 bilhões. Então, esse valor de 17,12 bilhões a ser pago aos seus acionistas será efetuado em duas parcelas, sendo a primeira parcela a ser paga no dia 20 de fevereiro de 2025 para todos aqueles que adquiriram a ação
ou seja, para todos aqueles que compraram na data base da posição acionária até 23 de dezembro de 2024 e corresponderá a 0,66 centavos. Já a segunda parcela será paga no dia 20 de março de 2025 e também corresponderá a 0,66 centavos. Somando os dois, isso vai dar um provento de 1,33 centavos por ação. Lembrando que ainda esse mês, no dia 21 de novembro, a Petrobras ela pagará em termos de dividendo, ou seja, aquele livre de impostos, 0,11 centavos. Já juros sobre capital próprio foi um valor bruto declarado de 0,41 centavos, considerando os impostos, a retenção na fonte, corresponde a 0,35 centavos a ser pago por ação para os seus acionistas, para todos aqueles que adquiriram o ativo no período de até 21 de agosto de 2024. Mas você deve estar se perguntando agora, como é que se chegou nesse valor de R$ 1,33 por ação? Então, para isso, considera-se os 45% do fluxo de caixa livre que eu já expliquei para vocês anteriormente, e em cima desse valor que sobra, ou seja, 17,12 bilhões, você faz uma divisão do total de ações já emitida pela empresa. Verificando aqui a composição acionária da Petrobras no mês de outubro de 2024, observa-se que a empresa estatal ela já emitiu um total de 13 bilhões e 44 milhões de ação. Então, para você calcular quanto é que será distribuído aos seus acionistas, basta fazer a seguinte relação. Então, você tem 17,13 bilhões, correspondente àqueles 45% do caixa livre, dividido pelo total de ações emitidas, 13,044 bilhões de ações. Isso resulta em aproximadamente 1,32 centavos por ação a ser pago a cada um dos seus acionistas. Analisando a composição acionária de outubro de 2024, o governo federal ele detém 28,67% do total dessas ações. Isso aqui considerando ações ordinárias como também preferenciais, ou seja, os 13 bilhões está distribuído tanto em ações ordinárias como ações preferenciais. E o restante fica para o BNDES, os demais ADR, investidores estrangeiros, investidores institucionais, FGTS, Petrobras, demais pessoas físicas e jurídicas e ações em tesouraria. Agora, observando o total de ações ordinárias, o governo federal ele detém 50,26%, ou seja, as ações ordinárias são aquelas ações em que o acionista ele tem direito ao voto e o peso de cada voto corresponde ao total de participação de cada acionista dentro da empresa, ou seja, o governo federal ele acaba sendo um sócio majoritário da empresa. Eu já expliquei em um vídeo aqui do canal qual é a diferença entre ações ordinárias e ações preferenciais. Então, se você tem alguma dúvida, basta você dar uma conferida nesse vídeo, cujo link estarei deixando aqui na descrição. Então, desse total, 50,26 vem do grupo de controle do governo federal e os demais estão distribuídos entre investidores não brasileiros, ou seja, investidores estrangeiros, e 8,45% corresponde aos investidores brasileiros. Já as ações preferenciais, ou seja, aquelas ações a qual eu possuo, que tem o final 4, o governo federal já não tem participação, mas 16,07% é do BNDES, 11,56% ADR, 39,4% estrangeiros, investidores institucionais têm a parcela de 11,78%, o FGTS Petrobras 0,4%, demais pessoas físicas e jurídicas 15,61% e as ações em tesouraria 2,78%, perfazendo aqui um total de 5,6 bilhões de ações emitidas do tipo preferenciais. O fato do governo federal possuir mais de 50% das ações do tipo ordinário, ou seja, dá a possibilidade dele de fazer interferência em sua governança corporativa, faz com que
muitos investidores acabam não investindo na estatal, até porque pode ocorrer as incertezas políticas de 4 em 4 anos, com trocas de governo e também problemas relacionados à corrupção, como já ocorreu a Operação Lava Jato, deflagrada em 2014. E isso pode ser um dos fatores em que alguns investidores preferem buscar empresas do mesmo setor, mas na iniciativa privada, como por exemplo a PetroRio, a Cosan, a PetroRecôncavo, a Ultrapar. Mas, considerando aí o período dos últimos 10 anos, ou seja, no período de 2014 até 2024, passamos por 4 presidentes, desde 2014 com a Dilma Rousseff, em seguida o Michel Temer, depois o Jair Bolsonaro e atualmente estamos com o governo Lula. E a empresa, ela apresentou em sua cotação também uma crescente nesse período, estando em R$ 3,88 lá no período de 2014, chegando aos atuais R$ 37,27. E isso nos leva à segunda parte do vídeo, onde eu apresentarei os principais indicadores fundamentalistas da estatal. Então, na cotação de hoje, a estatal ela está em R$ 37,27. Ela apresentou uma alta de 20,65%, considerando a variação nos últimos 12 meses, e ela tem um preço sobre o lucro de 5,74 anos, e um P sobre o VP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial, correspondente a 1,24, ou seja, ela encontra-se 24% mais cara quando comparado com sua cotação patrimonial, com sua ação patrimonial. Com a cotação de R$ 37, ela apresenta um dividend yield de 16,92%. Mas aqui embaixo, a dívida líquida sobre o EBIT está em 1,49. O ideal é que sempre esteja abaixo de 3, lembrando que isso não é uma regra, uma vez que varia de setor para setor. A dívida bruta sobre o patrimônio está em 0,82. E o ROI dela é um ROI absurdo, de 21,51%. Eu mesmo considero que toda aquela empresa que apresenta um ROI acima de 12% pode ser considerado uma boa empresa para você ter em sua carteira. Mas aqui embaixo temos o payout da Petrobras, onde as barras verticais correspondem ao lucro líquido da empresa. Então, existe uma variação da empresa, ou seja, ela não é contínua, como acontece lá em fundos imobiliários, mas em 2020 ela teve um lucro líquido de 6,25 bilhões, em 2021 ela fechou o ano com um lucro líquido de 107,26 bilhões, em 2022 um lucro líquido de 189 bilhões, chegando nesse pico, e em 2023 ela teve um lucro menor do que o ano de 2022, com 125,17 bilhões. E considerando os últimos 12 meses, a empresa ela já tem um lucro líquido de 85,13 bilhões de reais. Agora, comparando a empresa, a Petrobras, com outras empresas do mesmo segmento, verifica que a Petrobras ela apresenta um ROI intermediário entre as demais, entre a PetroRio, a Ultrapar, a Cosan. Ela apresenta o maior dividend yield entre essas empresas e ela tem o maior valor de mercado também entre essas empresas. Então, fazendo o comparativo da Petrobras com o Ibovespa, a rentabilidade dela, considerando nos últimos 5 anos, é maior que o Ibovespa, também ela é maior que o CDI, ela é maior também que a inflação. Em termos de valor de mercado, a Petrobras ela vale 510 bilhões, ela já emitiu 13,04 bilhões, conforme nós vimos na gestão, na relação com os investidores que eu apresentei para vocês, e ela tem uma liquidez média diária de 1,03 bilhão de reais, ou seja, é uma empresa extremamente líquida, e isso é positivo para o acionista, quando ele quiser vender e comprar a ação, isso acontece o tempo todo. A Petrobras, ela tem a sua receita
gerada 70% concentrada no Brasil, 12,36% de sua receita vem da China, 2,82% de sua receita vem dos Estados Unidos, 2,51% de Singapura e os 12,19% vem de outros países. Quais os negócios que geram receita para a Petrobras? O refino, transporte e comercialização perfazem 54,88%. A exploração e produção de petróleo, 39,40%. Já gás e energias de baixo carbono, 5,72%. No trimestre, ela teve 122,26 bilhões de receita a partir desses ativos. Em relação à evolução do patrimônio da Petrobras, desde 2013 ela se manteve constante e a partir de 2021 ela começou a crescer, onde em 2021 ela estava com patrimônio de 389 bilhões, em 2022 ela caiu para 364 bilhões, em 2023 aumentou para 382 bilhões e atualmente, considerando os últimos 12 meses, também ela cresceu e está com o valor de 395 bilhões de reais. Então é isso, no vídeo de hoje eu apresentei para vocês os principais resultados das demonstrações financeiras obtidas no relatório de desempenho do terceiro trimestre de 2024 da Petrobras, bem como os principais indicadores fundamentalistas da empresa. Então comente aqui abaixo se diante desses fatores você continua aportando na Petrobras ou se você prefere migrar para uma empresa privada com menor risco e com baixa interferência ou nenhuma interferência do governo. Então, se esse vídeo te agregou e trouxe algum valor e você conseguiu aprender algo relacionado ao mundo de finanças e investimento, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Vejo vocês até a próxima.